Olá, seja muito bem-vindo ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e hoje eu vou compartilhar com vocês um livro belíssimo, tanto na sua estética quanto no seu conteúdo. É o livro Anatomia de um Quase Corpo, da Yara Fers. A Yara, que além de tudo é minha editora lá na Arpileira, também tem um livro artesanal lá com eles. E esse é o livro da Yara, que vocês podem encontrar tanto nessa versão artesanal lindíssima, como também podem encontrar em e-book, mas eu recomendo muito essa aqui, toda especial, né? Olha que legal esse detalhe aqui, né? Essa capa rasgada, que já diz muito, né, sobre o corpo também, esse quase corpo. E esse livro, ele é muito criativo e muito bonito, como eu falei. Olha que legal aqui a dedicatória que a Yara fez pra mim. Ele tem uma epígrafe da Aline Bey, que achei que combinou perfeitamente com a história, que diz o seguinte: morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne. E logo na sequência a gente tem um prefácio aqui da Vanessa Passos, que também é muito amiga da Yara. E uma coisa que me encantou logo de cara foi o sumário desse livro, porque o sumário, olha só, ele tem as linhas com cada página onde está, né, cada um dos capítulos, vamos assim dizer, mas também você pode ler como se fosse uma poesia. Então eu achei muito interessante. Vou ler aqui para vocês. Eu, acidentada, mãos ferramentas, no espelho, a raiva onipresente, um corpo canção, o oco, irrecuperável. Nas entrelinhas da produção se produz a culpa. Elos entre cordas e acordes, entre pausas e outras notas. Saber se despir de culpas e iras. Fim de turno. Um corpo revolta, o primeiro dia da morte. A pane, a falta de energia. Um corpo coletivo se move, busca por descanso, conexão e campo. Então esses são os capítulos que podem ser lidos também em formato de poesia. E o primeiro, eu vou ler um trechinho aqui para vocês conhecerem a escrita da Yara, e é muito, muito legal mesmo. E começa com a seguinte epígrafe aqui. O tempo pausado descasca uma tangerina, camadas de um sonho, que é um haikai também, né? E o título desse primeiro capítulo é Eu, Acidentada. O corte. Eu operava a termoformadora havia 3 anos. O mesmo ritmo diário, o molde abrindo, fechando, deglutindo o plástico a 400 graus Celsius em turnos ininterruptos. A linha cuspia as peças brancas aos milhares. Eu operava a meta diária, o procedimento, o preenchimento manuscrito maquinal em lotes e lotes de cansaço e sal. A cada minuto, de cada hora, de cada dia, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. As 22 máquinas do galpão estavam sempre rugindo e sangrando suas secreções oleosas. As linhas respiravam como maratonistas, de forma ritmada, porém veloz. Comiam materiais brutos e evacuavam peças plásticas prontas em uma digestão constante, enquanto bebiam transpirações. No jantar havia revezamento, frango cozido e tangerinas. Nossos corpos uniformizados saíam do refeitório armados com as suas frutas. Se encostavam na parede, sentados no chão, com as pernas esticadas. Apreciavam as primeiras estrelas. Nossas mãos descascavam tangerinas. A inserção inicial do polegar no umbigo da fruta. Ferimento fatal. Inundava com o aroma cítrico todo o ambiente, alarmando desavisados. Uma porção maior da pele da tangerina era retirada para servir de cuia aos restos de cascas e sementes. E assim se usinavam as camadas irregulares da fruta.
depois seus fios brancos, até que suas veias e carnes de ouro estivessem firmemente expostos e seus gomos repartidos. Aquela sobremesa umedecia as risadas do nosso bando, esparramado no descanso após o jantar. Nas mãos se repartiam as frutas, nas vozes se compartilhavam sonhos, desejos, futuro. Nossa estranha linha de desmontagem de tangerinas, sem metas, sem ritmo, sem produto final, era um contraste à linha do lado de dentro. Naquela noite, ao final do horário de jantar, levei uma tangerina no bolso para mais tarde, como um sonho guardado. O retorno ao trabalho trouxe de volta o bafo quente do galpão, o ruído das máquinas e o ritmo duro que marcava o restante das horas. Coloquei a tangerina na cabine junto com a ordem de produção e prossegui. A máquina começou a gerar peças mal formadas. Era preciso parar e retirar algum resto de plástico que ficou preso, um fiapo no dente do molde. Foi uma fração de segundo, um tempo tão diminuto. Um pedaço de mim se desfez dentro da máquina. A mão e parte do braço, até antes do cotovelo, foram esmagados no interior da prensa, do molde ainda quente. O cheiro um pouco queimado da carne mastigada se unificou ao aroma mecânico graxeiro. Naquele turno, o alarme de emergência gritou, e aos poucos as outras engrenagens, esteiras, prensas, moldes, linhas, embaladeiras foram silenciando e formando um círculo fúnebre ao redor da máquina 6. Eu pairava em uma quase surdez submersa, uma dilatação do espaço-tempo. Tudo tão lento, 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 se esticando. Meu ouvido era uma ilha distante das falas preocupadas. Meu olhar buscava compreender o choque, a memória do segundo acidental apagada. Fiquei milhares de horas conectada ao molde, as partes de mim se misturando a ele em simbiose. Era previsto. Durante anos, eu e tantos outros corpos fomos peças desses organismos máquinas, com nossos suores salgados se mesclando às graxas. Nossas mãos velozes correndo com as esteiras, nossos uniformes em pequenos rasgos sangrando seus retalhos. Eu já sabia que era parte humana, parte máquina. Um dia essa conexão inevitável se completaria. Este ciborgue, este Frankenstein, entre mim e a máquina 6. Antes, outros membros já tinham sangrado e se acoplado como partes versáteis da voracidade dos mecanismos. Os acidentes eram cada vez mais frequentes naquela empresa. Eu era a peça da vez. Naquele momento que perdurou um infinito de horas, eu sentia a termoformadora quente pulsando junto ao meu sistema circulatório. Ela não havia me deglutido, ainda. Apenas estava se entrelaçando a minha carne. Quando o socorro chegou e fui levada, sei que as máquinas voltaram a digerir, provavelmente mais velozes do que antes. Seria necessário compensar o tempo perdido com aquela parada imprevista. Eu não pude ver. Não bati ponto na saída. Esqueci a tangerina na máquina. Mas eu não morri naquela noite. Foi antes. Uau! E agora eu li aqui o primeiro capítulo para vocês. Se vocês quiserem ler o restante da história, vocês vão precisar ler aqui a Anatomia de um Quase Corpo, da Yara Fers, para descobrir quantas mortes cabem em uma pessoa. E também ver esse livro belíssimo que a Yara fez. Eu acho que vocês conseguiram perceber na minha leitura o ritmo que ela vai dando ali quando ela repete algumas palavras, até na estética ali da diagramação, quando é lenta, ela espaça mais as palavras. Então é um livro que merece ser lido e comentado, e eu espero que vocês comentem aqui se já conheciam ou não. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e volte na semana que vem para mais. Tchau, tchau!